Eu quero ministrar uma mensagem hoje sobre o poder da gratidão. E eu peço nesse momento para que você não deixe nada nem ninguém tomar a tua atenção. Porque às vezes uma virada de chave assim, ó, que vai dar na sua vida, uma atenção que você dá para algo desnecessário, você pode perder o raciocínio daquilo que Deus quer falar com você. Hoje nós vamos falar sobre o poder da gratidão. A gratidão, ela tem o poder de fazer a gente ter uma vida mais leve. Quem gostaria de ter uma vida mais leve aqui? A gratidão faz isso. Porque quando você é grato por tudo aquilo que Deus te proporciona, você passa a viver uma vida mais leve e você consegue ser feliz de verdade. Só é feliz de verdade quem é grato a Deus. Diga assim comigo: a minha família é o jardim que Deus me deu. É isso aí. Então o texto que nós vamos ler hoje é Gênesis capítulo 2, apenas 2 versículos, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, ACF, Almeida Corrigida e Fiel, versículo 16 e 17. Diz assim, ó: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Diga amém. Fala misericórdia. O segredo está aqui, ó. E o Senhor Deus ordenou. Aqui não diz que Deus pediu. Repare que Deus não está pedindo nada para o homem aqui. A Bíblia diz que Deus ordenou ao homem. E olha a ordem que ele está dando para o homem aqui. Adão, você está vendo esse paraíso que está na sua frente? Eu quero que você desfrute dele. Quando ele fala coma livremente de toda a árvore do jardim, ele está falando: eu quero que você desfrute desse jardim que eu estou te dando. E preste atenção na ordem que Deus está dando para o homem aqui, ó, porque ele fala: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, sem problema. Olha o que Deus está ensinando para o homem aqui. Eu te coloquei aqui no jardim, Adão, mas eu não te coloquei aqui somente para você apenas observar, mas eu quero que você desfrute daquilo que eu te dei. Sabe por quê? Porque desfrutar também é uma forma de agradecer a Deus. Quando você desfruta daquilo que Deus te proporciona, mas desfruta de verdade. Quando você desfruta, você está agradecendo a Deus por aquilo. Sabe por que Deus mandou pregar isso para a igreja hoje? Porque muitos, talvez não seja o teu caso, mas muitos já perderam a habilidade de desfrutar daquilo que Deus dá. Escuta bem o que eu vou te falar aqui, igreja. A verdadeira alegria não vem daquilo que a gente tem ou daquilo que a gente possui. Vou repetir isso. A verdadeira alegria não vem daquilo que a gente tem ou possui. Seja o carro na garagem, uma bolsa importada, um relógio de marca. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo nós gostamos de ter. Só que a alegria não vem daquilo que a gente tem. A alegria vem daquilo que a gente desfruta. Quem entende isso, diga amém. É por isso que tem muita gente que tem muitas coisas, mas não consegue desfrutar do que tem. Você deve conhecer muita gente assim. Eclesiastes, no capítulo 3, olha o que diz. Eclesiastes 3, versículo 12. Sei que não, olha o que Salomão diz aqui. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Aí versículo 13: sei também que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com o seu trabalho é dom de Deus. É dom de Deus você desfrutar. Você consegue entender isso? A Bíblia está dizendo aqui que é dom de Deus você desfrutar daquilo que Ele proporciona para você. Irmãos, vou falar uma coisa aqui. Tem gente que viaja para tudo quanto é canto que você possa imaginar. Mas apesar da pessoa viajar muito, ela não desfruta de nada. Parece que a pessoa viaja só para tirar foto e postar. E talvez Deus está falando com alguém aqui. Você lembrou de alguém agora, né? Só pela risadinha que você deu aí. Mas eu quero profetizar dizendo para você que a partir de hoje Deus vai começar a te dar habilidade
para você aprender a desfrutar daquilo que Ele te deu. Deus vai começar a te dar habilidade para você desfrutar daquilo que Ele te deu. E tem mais, Deus não quer te dar apenas dinheiro. Deus quer te dar, sabe o quê? Deus quer te dar muito mais do que dinheiro. Deus quer te dar tempo, Deus quer te dar condições para quê? Para você aprender a desfrutar da vida verdadeiramente. Nós precisamos aprender a desfrutar. Quantas pessoas eu conheço, com certeza, você conhece também, várias pessoas que têm muito dinheiro, mas não desfrutam da vida. Pelo menos não o quanto deveria desfrutar, pelo menos não o quanto Deus gostaria que ela desfrutasse. E olha o que Deus disse para Adão aqui: Adão, eu estou te ordenando, eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando, coma livremente de toda árvore do jardim, desfrute desse paraíso lindo que eu te dei. Oh, aleluia. Eu quero ler outro texto que está em Eclesiastes capítulo 2. Praticamente a mesma coisa que a gente leu em Eclesiastes 3, mas olha isso aqui. Eclesiastes 2, versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber e fazer com que a sua alma desfrute, aqui é NAA, e desfrute do que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. É muito forte isso. Olha o que o Salomão está dizendo aqui. Tem que desfrutar daquilo que vem da mão de Deus. Não existe nada melhor para o ser humano, para mim, para você, do que fazer com que a sua alma desfrute daquilo que ele conseguiu conquistar. Conquistou com o trabalho? Conquistou. Mas mesmo que a gente trabalhe, aqui está dizendo, ó, mesmo que a gente trabalhe bastante, a Bíblia está dizendo que tudo aquilo que a gente consegue com o nosso trabalho, não é pela nossa habilidade, não é pelo nosso talento, mas vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Tudo vem da mão de Deus. Deus disse para o homem desfrutar de toda a árvore do jardim, e menos aquela que estava no meio do jardim. Só tinha uma árvore que ele não podia comer. A árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olhe para mim. Aqui eu vou começar a pregar para você. Eu acho que você já entendeu o que Deus quer falar. Tem gente que ainda não comeu do fruto proibido, mas está todo dia lá encostadinho na árvore. Tem gente que ainda não comeu do fruto proibido, mas está todo dia pertinho da árvore. E a pergunta é: o que é que você está fazendo encostado nessa bendita árvore? Aqui eu começo a pregação. Vou ser mais claro para você aqui, para você entender a revelação da palavra. Sabe o que é o que está encostado? O que é estar encostado na árvore proibida? Casado com conversinha. Oi, tudo bem, árvore? Muda até a voz. Tudo bem? Casado com conversinha, está perto da árvore proibida. Vigia, irmão. Você é casado? Você está encostado numa árvore que pode acabar com a sua família, com um jardim lindo e maravilhoso que Deus te deu. Irmã querida, você é casada. Tem muita gente que ainda não comeu do fruto, mas está flertando com a árvore. Está flertando sem perceber. Acorda, hein? É um pouco pesado isso aqui, mas é a realidade. É o que Deus está mandando falar. Desperta desse sono da morte enquanto ainda é tempo, hein? O que você está fazendo encostado nessas árvores que não tem nada a ver com o seu propósito? Meu Deus. O que é que você está encostado nessas árvores que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus tem preparado para você? Não dá para entender. Deus está dizendo para eles: desfrutem de toda a árvore que está no jardim. Aí eu fico me perguntando, por que tinha que ficar próximo daquela árvore que não podia? Sabe por que eles caíram aqui, igreja? Sabe por quê? Porque ficaram próximo da árvore, porque deram ouvido à voz da serpente. No Éden existe duas vozes, meu Deus: a voz de Deus e a voz da serpente. E a pergunta que eu faço é: qual é a voz que você tem dado ouvido? E quando eu falo você, eu estou pregando para mim também. Qual é a voz que nós temos dado ouvido? Sabe qual foi a voz da serpente aqui no ouvido de Eva? Ou melhor, na mente dela. Porque não foi uma voz audível ali, ela trabalhou na mente de Eva.
Sabe qual foi a fala dela aqui para Eva? Ainda falta uma árvore. Ainda falta uma árvore. A ordem de Deus foi: desfrute de toda a árvore do jardim. Aí parece que a serpente vem e diz: está faltando uma árvore. Deixa eu clarear a mensagem para você aqui. O homem trocou o paraíso por uma árvore que estava faltando. Sabe por quê? Porque quando o diabo quer derrubar uma pessoa, ele sempre vai apresentar para a pessoa uma falta. Ele sempre vai fazer a pessoa olhar só para aquilo que ela acha que está faltando, mas não está. Quem está entendendo? Ele vai apresentar uma falta para a pessoa. Toda vez que eu olho para aquilo que falta, ou para aquilo que eu acho que falta, eu deixo de honrar o jardim que Deus me deu. Vou repetir. Toda vez que eu olho demais para aquilo que está faltando, que eu acho que está faltando, eu paro de honrar aquilo que Deus já me deu. Danilo, eu não estou entendendo. Tudo que você não reconhece, você pode perder, irmão. Tudo que você não reconhece, você pode perder. Como assim, pastor? Família, trabalho, ministério. Tudo que você não reconhece o valor, você pode perder. Quando o diabo consegue me fazer olhar para a árvore que está faltando, eu esqueço de desfrutar daquilo que Deus já me deu, daquilo que já está nas minhas mãos. Quem entende isso, diga amém. Quando o diabo consegue nos fazer olhar para aquilo que a gente não tem, a gente deixa de valorizar aquilo que já está nas nossas mãos. E é aí que mora um grande, mas um grande problema. Que quando eu deixo de honrar o que Deus me deu, aquilo que já está na minha vida, eu começo então a olhar demais para aquilo que falta. Quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui nessa manhã, que você está a um passo de trocar um lindo paraíso de Deus por uma árvore. Quem sabe eu não estou pregando para alguém que você está a um passo de trocar um lindo paraíso que Deus te deu por uma árvore. Escute isso. Enquanto você olhar para aquilo que você não tem, você nunca terá o suficiente. Sabe por que algumas pessoas às vezes ficam pensando que a vida delas não é boa? E eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já chegou a pensar isso um dia. Ah, minha vida não é boa. A pessoa pensa que a vida dela não é boa. Ela pensa que ela não é feliz. Por quê? Porque só fica olhando para aquilo que não tem. Fica se comparando. E quem se compara com outros não se aceita. Essa é a verdade. E a verdade é que quando eu olho para aquilo que eu não tenho, eu nunca terei o suficiente para ser feliz. Porque eu vou ficar me comparando com outras pessoas. Quem está entendendo? O diabo te apresenta uma falta, sabe? E faz você ficar pensando o tempo todo: eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, está faltando aquilo. Ah, eu tenho tudo isso, mas está faltando aquilo. Irmãos, nós precisamos valorizar e agradecer mais por aquilo que já está nas nossas mãos. Aquilo que Deus já nos deu. Lembra daquela passagem que, olha o poder da gratidão. Jesus, ele está reunido ali com uma multidão de pessoas. O lugar era deserto. A Bíblia diz que o lugar era deserto. Eles estavam com muita fome. E eram muitas pessoas, era uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Porque não contava, naquela época não se contava mulheres e crianças. Então você põe mais 5.000 de cada. Uma multidão de 15.000 pessoas. E Jesus em um certo momento pergunta, em nenhum momento ele pergunta o que estava faltando. Aleluia. Ele não pergunta o que está faltando. Ele pergunta o que eles tinham. E aí um dos discípulos fala: tem um jovem ali que tem, olha a importância de você valorizar o que você já tem. Tem um jovem ali que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Então Jesus não perguntou o que estava faltando, ele perguntou o que tinha. E um deles responde: o jovem ali tem um lanchinho da tarde. E Jesus não foi e falou para o jovem: ô meu jovem, a sua intenção é boa, mas está faltando muito ainda para aquilo que a gente precisa. Não, ele não disse isso. Sabe o que ele fez? Ele pegou o pão, ele levantou ao céu e ele agradeceu pelo que tinha. Ele agradeceu, ele deu graças a Deus. E aí então o milagre aconteceu. Danilo, mas por que ele não multiplicou primeiro para depois agradecer? Por que ele agradeceu primeiro?
para depois acontecer o milagre da multiplicação, porque quem não é grato não desfruta do milagre da multiplicação. Vou repetir para alguém que está aqui. Quem não é grato não desfruta da unção da multiplicação. E talvez você está esperando uma área da sua vida se multiplicar, e Deus trouxe você aqui hoje para falar, está faltando um pouco de gratidão. Sabe por que tem muita gente que não consegue multiplicar? Porque vive murmurando, ao invés de agradecer, vive reclamando o tempo todo. Reclamando pelo quê? Pelo que falta. E eu vim aqui hoje dizer para alguém, através dessa palavra, esquece o que falta, agradece aquilo que você já tem. Agradece por aquilo que Deus já te deu. Quem não agradece pelo que tem, não desfruta da unção da multiplicação. Então, ao invés de ficar reclamando por aquilo que está faltando, ou que você acha que está faltando, comece a agradecer por aquilo que Deus já te deu. Olha tudo que Deus já fez na sua vida, irmão. Deus trouxe algumas pessoas aqui hoje para você refletir sobre isso. Olha tudo que Ele já fez na sua vida até hoje. Para de ficar reclamando. Parece que nada está bom. Que todo espírito de ingratidão e hipocrisia caia por terra nessa manhã, na minha vida e na sua vida. Deus já fez muitas coisas boas na nossa vida. A verdade é que nós temos mais a que agradecer do que pedir. Quando você reclama de qualquer coisa, está faltando isso na minha vida, eu sinto falta disso. Você está mandando uma mensagem para Deus. Sabe qual é a mensagem? Deus, o que o Senhor fez na minha vida até hoje não foi suficiente ainda. Quando você reclama de algo que está faltando na sua vida, a mensagem que você manda para Deus é essa: o Senhor ainda não fez o suficiente. Por isso que a murmuração, na verdade, ela não combina com quem caminha com Deus. Se você é uma pessoa que caminha com Deus, a murmuração não combina na sua vida. Então pega essa chave aqui, olha para o seu grau de reclamação hoje, e aí você vai ver a distância que você está de Deus. Se você está perto ou se você está longe. Olha para o seu grau de reclamação e você vai ver a distância que você se encontra de Deus. Então, ao invés de reclamar, expresse a Deus a sua gratidão. Deixa eu dar um recado para alguém que está aqui. Esquece aquilo que deu errado. Ei, esquece aquilo que deu errado. Esquece aquilo que você ainda não alcançou. Esquece aquilo que você não tem. Deus está falando para você: olha ao seu redor e veja tudo que eu já te dei. Olha ao seu redor e veja um paraíso lindo que eu coloquei à sua disposição. Deus falou para o homem: cuida do jardim, desfruta do jardim, guarde o jardim. Você está correndo tanto atrás daquilo que falta, ou daquilo que você acha que falta, que você está esquecendo de cuidar do jardim que eu te dei. Deus está falando. Você está correndo tanto, está tão desesperado para alcançar aquilo que você acha que falta, que você está esquecendo de cuidar do jardim que eu já te dei. E sabe o que Deus está falando? Eu estou te observando. E sabe o que eu tenho visto? O jardim que eu te dei já não tem sido tanto a sua prioridade mais. Você está com tanta vontade de ter o que você não tem, que você está esquecendo da ordem que eu te dei. Desfrute do seu jardim, cuide do jardim, proteja o jardim. Eu vim aqui hoje pregar para você algo diferente. Eu não vim pregar aqui que Deus vai dar tudo o que você quer. Aliás, difícil você vai ver uma mensagem aqui assim, nessa igreja. Eu não vim aqui pregar que você vai ganhar muito dinheiro. Eu não sou nada contra nada disso. Eu sei que Deus faz mesmo quando Ele quer fazer. Mas o problema é que o altar de muitas igrejas hoje está se tornando, sabe o quê? Um lugar onde o desejo do mais é alimentado o tempo todo. É o mais, Deus vai fazer, Deus vai te dar, vai prosperar, vai multiplicar, é só isso. E como pastor, eu não posso ficar aqui alimentando em você esse desejo insaciável de possuir, de ter. Deus vai te dar tudo aquilo que Ele acha que você deve ter. Vou repetir, Deus vai te dar tudo aquilo que Ele acha que você deve ter. É por isso que eu vim pregar para você hoje sobre o poder da gratidão. Irmãos, eu estava vendo uma reportagem, uma das famílias mais ricas do mundo foi entrevistada. E perguntaram para um dos membros principais da família assim, quanto de dinheiro um homem precisa para ele ser feliz de verdade? Olha a pergunta. Quanto de dinheiro
um homem precisa para ele ser feliz de verdade? Sabe o que o homem respondeu? De só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Você consegue reparar que o ser humano, a insatisfação do ser humano? Você consegue perceber nessa resposta aqui como que o ser humano é um eterno insatisfeito com o que tem? E se disser que é satisfeito, é mentiroso. Há uma insatisfação na alma do ser humano que só Deus pode preencher. Por isso que para a filosofia a vida se resume em duas coisas: do desejo de ser como é que chama? Ao tédio de possuir. A pessoa, ela fica no desejo de ter, e quando ela tem, ela cai no tédio de possuir. Vou explicar isso melhor para você. O que você acha que tem muita gente, que tem muito dinheiro para fazer o que quiser, mas a pessoa não é feliz? Você vê aí na televisão mesmo, quantas pessoas famosas têm dinheiro, pode fazer tudo o que quiser, mas a pessoa não é feliz. Ela fica tentando encontrar a felicidade dela em tudo, e detalhe, ela não encontra. Cheira cocaína, fica muito louca, se prostitui, faz um monte de coisa, enche a cara de cachaça, de cerveja, se embriaga. E mesmo buscando esse monte de atalhos, você percebe que a pessoa não é feliz. Porque, irmão, escuta o que eu vou te falar aqui. A vida, para quem não tem Deus de verdade, ou melhor, por completo na sua vida, é isso. Quem não tem Deus por completo na sua vida, por inteiro, vive pelo anseio de ter. Eu não tenho o carro dos meus sonhos ainda, eu não tenho a casa da praia que eu queria, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí sabe o que acontece? A pessoa começa a se mover para aquilo. Ela começa a buscar desesperadamente. Eu não tenho seguidor no Instagram, então ela começa a buscar aquilo. Ela se move. O desejo de ter. Eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou vencer. E de repente ela consegue. Ela consegue, só que aí ela alcança, sabe o quê? O tédio de possuir. Danilo, o que seria o tédio de possuir? O tédio de possuir seria, sabe o quê? É você entrar no carro que você sempre sonhou e você perceber que aquilo ainda não te faz feliz de verdade. Esse é o tédio de possuir. É você entrar na melhor casa da praia que você sonhou, ir na maior balada que existe, sentar nos melhores camarotes, beber as bebidas mais caras, e depois que você para o som e você volta para casa, você olha para você mesmo no espelho e diz: olha, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada, eu continuo não sendo feliz de verdade. Quantos de nós já fizemos isso aqui? Essa é a vida de quem não tem Deus por completo, de quem ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. E hoje Deus não me trouxe aqui para alimentar em você o desejo desenfreado de querer cada vez mais possuir e ter. Deus me trouxe aqui hoje só para dizer para você: olha, desfrute, cuide, proteja o jardim que eu já te dei. Tem muita coisa boa acontecendo à tua volta. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem uma grande obra de Deus sendo desenvolvida, e essa obra ela não vai começar, ela já está em curso, já está em andamento, e você está olhando para aquilo que você acha que está faltando. Eu não vou me demorar com a mensagem hoje. Deixa eu contar algo para você aqui, já encaminho para o final. Algo que aconteceu comigo. No início do ministério, só para você entender que a gente que é pastor, estamos aqui em cima, pregando a palavra, nós não somos super-herói não, irmãos. Nós não somos de ferro. E no início do ministério não foi fácil. Aconteceram muitas coisas, sabe? E a gente fazia a obra, mas em casa só Deus sabia como estavam as coisas. E aconteceu muitas coisas ministerialmente falando, e uma tristeza começou a me consumir. Uma tristeza tomou conta do meu coração. E nessa época eu ficava no meu TSD, no meu tempo a sós com Deus, da 1h da manhã até as 3 da madrugada. Quando não, ia até 4, 4h30. Só ouvindo louvor, na presença de Deus ali. E mesmo em oração na presença de Deus, o diabo me visitava. Porque escuta o que eu vou te falar, o diabo vai aproveitar esses momentos de tristeza, de angústia, para colocar seta mentirosa na tua mente. E ele me visitava, lá no meio daquela presença toda que eu estava, ele me visitava e ele lançava uma seta na minha mente dizendo: está faltando algo. Está faltando, está faltando.
Chegava na igreja, parecia que eu era o super-homem. Mas quando saía da igreja, a tristeza me consumia de novo. Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso também. Até que numa dessas madrugadas, sabe o que aconteceu? Eu estava na sala, fazendo meu tempo a sós com Deus. Eu estava ali e de repente o Espírito Santo entrou na sala e falou comigo. Não falou numa voz audível assim, como eu estou falando, mas veio um sentimento muito forte no meu coração. E ele disse, olha ao teu redor. E o diabo falando, está faltando. E o Espírito Santo veio e falou, olha ao teu redor. Olha o que eu já fiz na sua vida. E talvez seja o que ele fala com alguém aqui hoje. Olha de onde eu te tirei e aonde eu te coloquei. Olha a forma como você vivia e a forma como você vive hoje. Uma hora dessa, uns anos atrás, você estava dentro do quarto louco, transtornado de droga. Hoje você tem uma família que está lá no quarto dormindo. Meu Deus. Você tem um filho com saúde. Olha ao seu redor. E aquela voz no meu coração dizia, olha ao teu redor. Você fica triste por algo, porque algo não saiu da forma como você esperava? Irmão, aquilo foi uma injeção espiritual na minha alma. E vou te falar uma coisa. Deus me trouxe o seguinte entendimento. Antes eu não tinha nada. Eu não tinha esperança de vida, eu não tinha expectativa de vida, de viver sóbrio. Não tinha possibilidade de eu ter uma vida sóbria. Quem dirá ter uma família? E naquela hora, eu lembro que eu simplesmente falei assim, Deus, obrigado por tudo que eu tenho. Veio um sentimento de gratidão e eu disse obrigado por tudo que eu tenho. Imediatamente aquela tristeza saiu, ela foi embora e uma alegria entrou no meu coração. Sabe o que estava faltando? Eu parar de olhar para aquilo que não aconteceu como eu queria. É isso que estava faltando. Eu parar de olhar por aquilo que eu ainda não tinha, por aquilo que ainda não tinha acontecido. E agradecer mais a Deus por aquilo que Ele já tinha feito. E depois disso, escute isso, depois disso, as coisas começaram a fluir de uma forma que não tem possibilidade de não ter sido a mão de Deus. E até hoje essa alegria não saiu do meu coração. E hoje, eu posso afirmar para você, como diz o alemão, o Tiago, eu tenho muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Porque o diabo estava tentando me levar naquela época para um pensamento maligno e mentiroso que estava faltando algo, e não estava faltando. Eu quero fazer algo diferente aqui hoje. A equipe de louvor pode subir. Quero fazer algo diferente aqui, algo que Deus colocou no meu coração. Todos vocês que estão aqui hoje. Você que pode, você que tem condições para isso. No teu lugar agora, dobra o teu joelho. Aí na sua cadeira. Se você não pode, escute isso. Apenas fique sentado, abra o seu coração, que Deus vai te visitar da mesma forma. Fique com os seus olhos fechados, com a cabeça baixa, curvada. Nós vamos agradecer a Deus agora. Eu sei que assim como eu, você tem muitas preocupações. Eu sei que assim como eu, você tem muitas lutas. Você tem muitas dívidas. Muitos impossíveis. Mas eu sei que você também tem muitos motivos para agradecer a Deus. E um desses motivos é o ar que está saindo dos seus pulmões agora. É a vida que Deus te deu. Começa a agradecer a Deus agora pelo jardim que Ele te deu. Agradeça pela sua família nesse momento. Vai agradecendo a Deus. O Espírito Santo trará na sua mente agora a sua lembrança, o que você tem para agradecer.